Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas na tarde desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nessa quarta-feira, o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente, e quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Cogo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas. Kogo, o dia começou com movimentações positivas para a soja lá em Chicago, mas no decorrer do dia, fortes quedas para soja, para milho, para trigo. Explica para a gente o que aconteceu lá em Chicago hoje. O mercado segue na mesma balada, né? Sempre que tem notícias de melhoria de clima na América do Sul, o mercado entra em processo de queda. E quando vem alguma notícia mais negativa de falta de chuvas na Argentina ou sul do Brasil, etc., o mercado acaba realizando, né? Basicamente, o mercado agora está bem um mercado bem climático, ele está oscilando bastante com a questão de clima, mas em breve a gente está consolidando o quadro já para o ano que vem, né? Uma colheita com certeza, apesar das quebras que vamos sim ter aqui no sul da América do Sul, incluindo o Rio Grande do Sul, até uma perda de potencial no Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai, é uma safra recorde. Isso vai continuar pesando sobre os preços. Inclusive, como você preparou um gráfico, a gente vai colocar aqui na tela, mostrando justamente esses Perfeito. preços de hoje, né? Exatamente. Então, o fechamento de hoje, né, como a gente sempre destaca, né, a gente coloca, então, na linha vermelha a média do preço da soja nos últimos 10 anos, foi o preço médio, em Chicago, foi de 11 dólares e 16 centos por bushel, e todos os contratos com vencimento em 2025, então, oscilando aí numa faixa estreita, dá para dizer, entre 10,50 e 10 dólares e 70 por bushel, assim como os vencimentos mais longos, vencimentos para 2026 também operando nessa mesma banda, mas vale destacar, né, que até uns 60 dias atrás, a banda de flutuação era menor, era em torno de 9 dólares e 50 e 10 dólares e 20. Então, nós estamos aí numa situação agora onde o mercado já começa a precificar alguns problemas climáticos na América do Sul e um estoque global que vai ficar um pouco inferior àquele que estava estimado, embora ainda seja o estoque global recorde. E é quando a gente vê essa diferença Kogo, dos preços de hoje para essa média dos últimos 5 anos, é justamente aquela percepção de safra recorde que você tinha destacado. Exatamente. Continuamos com isso, né? Assim, já contabilizando perdas no Brasil aí, que apesar de tudo vai ser uma colheita recorde. As consultorias estão todas trabalhando hoje na casa ainda dos 170 milhões de toneladas. Nós estamos vendo uma safra mais entre 166 e 168 milhões de toneladas no Brasil. É uma colheita recorde, né? Aí a Argentina chegou a estimar uma safra de 54 milhões. Hoje se fala numa safra de 47 milhões de toneladas, né? Uma quebra bastante expressiva. O Paraguai, inicialmente, uma safra de 11 milhões. Hoje se fala uma safra de 10 milhões. Em suma, somando a América do Sul, Bolívia, etc., os demais players estão esperando nesse momento uma safra de 231 milhões de toneladas. O ano passado, a safra de 213 milhões. Então, essa safra chegou a ser estimada em 244 milhões. Ela está em 231 hoje. Um número abaixo do esperado, mas ainda sem nenhum, com folga, uma colheita recorde no Brasil e uma colheita recorde na América do Sul, e isso segue pesando sobre os preços futuros. E aí, Kogo, para a gente começar a trazer esse cenário para o produtor brasileiro, para a nossa realidade aqui do país, a gente vai colocar mais uma tela preparada por você, mostrando esses preços nos portos, né? Como é que isso refletiu É, nessas cotações? Perfeito. Bem, vamos olhar a questão dos prêmios hoje, né? Os prêmios estão se valorizando. Nas últimas semanas, os prêmios sofreram valorizações, né? Nós temos ainda o mesmo comportamento esperado que ocorre no Brasil, que é um prêmio mais baixo durante a colheita e um prêmio mais alto no entre-safra, embora os prêmios não estejam negativos esse ano. Tem uma boa demanda por soja brasileira,
tem atraso na colheita da safra brasileira, tem atraso da entrada dessa safra no mercado, a demanda interna também segue aquecida, tanto para biodiesel como para farelo. Então, prêmios positivos, mais baixos agora e subindo para a entre-safra, o que indica, né, que os preços ao produtor vão seguir também nesse mesmo ritmo. Eles vão ficar mais pressionados agora durante todo o período de colheita, com essa colheita ainda atrasada, e depois vão entrar num processo de gradual recuperação até o final do ano, né? Para ficar melhor, a gente poderia ver então o gráfico número 3 que faz exatamente essa composição, somando o preço futuro, fazendo a composição de preço FOB, preço futuro, mais prêmio e mais dólar futuro na B3. Então a gente compõe, a título de exemplo, os preços ao produtor em Sorriso, em Mato Grosso, né, o ponto mais distante do porto, dos portos, entre os grandes produtores locais no Brasil, né? E aí, Preço mais baixo agora. Oi, paizão. Não, pode completar. O preço mais baixo agora, hoje Sorriso praticando no balcão algo ao redor de R$ 100 a saca, projetando 105 para março, mas o preço pode ficar nessa casa de R$ 100, o prêmio ainda pode oscilar, e esses preços subindo depois, chegando no segundo semestre, oscilando entre 118 a R$ 122, o saco de 50 quilos, deve haver um bom ganho de preço no segundo semestre, em função exatamente da melhoria dos prêmios dos portos brasileiros. Então, para aquele produtor que tiver essa condição de segurar um pouquinho essa comercialização, olhar lá para o segundo semestre, tendência de melhores oportunidades para fazer as vendas, né, Kogo? Sem dúvida nenhuma, até porque tem uma super pressão nesse momento e vai permanecer no curto prazo sobre os fretes. Fretes subindo de 40% a 60% aí ao longo deste mês de fevereiro. Ainda vai haver novos repasses de alta para frete, tanto vindos de reajuste do óleo diesel, como também vindo da pressão de demanda. Houve um atraso, esse atraso agora vai ser compensado, vai ter toda uma concentração de contratação de frete, vai implicar nisso que nós estamos vendo, essas imagens e vídeos aí de filas de caminhões, os terminais intermediários, os terminais finais, portuários, demora para embarque, tempo mais longo para embarcar navios, tempo mais longo para descarga nos armazéns, nos portos, né? Uma grande pressão sobre os fretes e tudo isso gera pressão no preço FOB, desconta preço FOB do produtor. À medida que isso for cedendo no segundo semestre, o preço vai se recompondo para cima. Então, é claro, dentro do possível, né? Aquele produtor conseguir realmente empurrar uma boa parte da sua comercialização física para o segundo semestre é recomendável, sim. E para a gente trazer a última tela que você preparou aqui, Kogo, olhando para essa tendência de preços, olhando lá para Chicago, né? Perfeito. A gente tem um modelo de projeção de preço futuro para explicar para todos, né? A gente aqui já está, então, precificando os cortes de safras que ainda deverão ocorrer nos relatórios do SDA e nos dados globais em relação às safras da América do Sul. Lembrando, o SDA ainda mantém uma safra também grande no Brasil, 169 milhões de toneladas, colocou um número para a Argentina aí cortado de 49 milhões, mas é um número alto. Então, a gente pensa que se realmente todos os cortes foram feitos de maneira adequada nos próximos relatórios, isso vai reduzir um pouco o tamanho do estoque final global de soja, vai diminuir a relação entre o estoque final e a demanda, que é um dos principais drivers para esse modelo de projeção aí. E aí, os preços teriam potencial para atingir essa linha base, a linha cinza, a linha central, que seria preço flutuando numa patamar acima já entre US$ 10 e 80 aí, até US$ 11,70, né? Um ganho ainda de preço. É claro que isso aqui, para se confirmar, vai ter que realmente o mercado internacional espelhar as quebras que nós estamos enxergando na América do Sul. E logo à frente também virá provavelmente a notícia, confirmação de redução da área plantada de soja nos Estados Unidos e os produtores americanos migrando da soja para o milho. Isso pode dar um reforço a mais nas cotações futuras da soja na Bolsa de Chicago. E aí, Kogo, para a gente aproveitar também e olhar para milho, para trigo, que também caíram bastante nessa quarta-feira, o que atuou nessas duas commodities para trazer essas perdas? A mesma coisa notícias climáticas, mas assim, lembrando,
o cenário para milho é um cenário bastante favorável. As cotações futuras do milho para esse ano estão todas acima da média histórica dos últimos 10 anos. O mercado está trabalhando com os menores estoques relativos dos últimos 10 anos em termos globais, perdas na safra da Argentina, uma revisão na safra dos Estados Unidos, preocupações com a segunda safra brasileira. O cenário para o mercado de milho é um cenário altista no mercado interno no longo prazo. O cenário para o trigo também é um cenário altista no mercado interno no médio prazo também. Cotações futuras do trigo também estão em alta para o segundo semestre, para o longo desse ano, e isso vai ser repassado nas cotações internas e já estamos no período de entre-safra do trigo. Então, o viés é altista para trigo e milho no mercado brasileiro nos próximos meses. Kogo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu agradeço a atenção de vocês e estaremos aí à disposição em uma próxima oportunidade. Grande abraço a você e grande abraço a todos. Obrigado. Kogo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Esse é o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversou com a gente para mostrar o que influenciou os preços da soja, do milho, do trigo, também nesta quarta-feira negativa para as cotações lá em Chicago. Aí o Kogo destacando uma volta das atenções do mercado para notícias de melhora das condições climáticas na América do Sul e o mercado esperando safra recorde de soja entrando vinda dos países sul-americanos. Isso voltou a pressionar as cotações, inclusive o Kogo destacou aqui nos gráficos que ele preparou para a gente, que nesse período do ano, a média histórica dos últimos 5 anos para os preços da soja lá em Chicago fica em torno de $11,16 o bushel. Neste momento, as principais cotações trabalhando na faixa entre 10,50 e 10,70, essa queda em relação à média, justamente refletindo essa expectativa de safra recorde para a América do Sul. Olhando aqui para o produtor brasileiro, o Kogo destaca que o segundo semestre deve ter melhores oportunidades de comercialização, já fugindo de um período de alta de fretes, olhando oportunidades melhores internacionais, e aí aquele produtor que tiver condição de segurar um pouquinho essas vendas e apostar nessa comercialização no segundo semestre, pode encontrar um cenário mais positivo, mais favorável para avançar com essas vendas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá em Chicago. Você vai ver aí na tela, começando pela soja, que registrou quedas nesta quarta-feira, como o Kogo destacou e explicou aqui pra gente. Contrato março 25 valendo $10,32 o bushel, queda de 5,72 pontos. O maio 25 caiu 6,75 pontos, foi cotado a $10,48 o bushel. Julho 25 valendo $10,64 o bushel, perda de 6,75 pontos. E o agosto 25 valeu $10,63 o bushel, perda de 6,25 pontos. Agora as cotações do milho, que também recuaram lá em Chicago nesta quarta-feira. Contrato março 25 valendo $4,97 o bushel, queda de 4,50 pontos. O maio 25 subiu 3,50 pontos, foi cotado a $5,12 o bushel. Julho 25 valendo $5,15 o bushel, perda de 3,25 pontos, enquanto setembro 25 valeu $4,78 o bushel, elevação de 3,25 pontos. O Kogo destacou justamente um cenário mais positivo para o milho, apesar dessas notícias de clima também trazerem quedas nesta quarta-feira para algumas das cotações. Agora, para a gente encerrar, vamos verificar o trigo lá em Chicago. Trigo com grandes quedas, grandes perdas nesta quarta-feira. O março 25 valeu $5,92 o bushel, queda de 12,50 pontos. Maio 25 recuou 11 pontos, foi cotado a $6,06 o bushel. Julho 25 valendo $6,20 o bushel, queda de 10 pontos. E o setembro 25 valeu $6,34 o bushel, perda de 9,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Alexander Horta está ao vivo, trazendo o fechamento do mercado, todos os destaques das principais commodities nesta quarta-feira, para você acompanhando a TV do Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.